E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Arthur. Nesse vídeo eu tô trazendo para vocês aí a decklist, né, a análise do deck do Selesnya Slivers. Selesnya Slivers é um deck de duas cores, deck verde e branco, que são as cores representantes do clã Selesnya, né, da guilda Selesnya em Ravnica. E Sliver é um tipo de criatura, é um tipo de criatura, portuguesa ela é chamada de Fractus, que elas, como todo deck tribal, se ajudam, mas elas se ajudam de uma forma diferente. Todo deck, todas as criaturas do tipo Fractus, ela carrega uma habilidade com ela. E essa habilidade, quando você joga o Fractus e ele entra no campo de batalha e permanece, ela é compartilhada por todos os Fractus, ou todos os Fractus no seu campo de batalha. Conforme eu ir explicando as cartas, vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer, né? Se ficar alguma dúvida aí, se vocês não entenderem bem como é que funciona alguma carta, podem deixar aí nas perguntas nos comentários que eu vou estar à disposição aí para responder para vocês, tá? Eu vou já explicar para vocês aí a respeito do canal, já deixar um aviso, né? Se quando vocês estiverem assistindo o vídeo aí, vocês perceberem que tem algum som alto, algum barulho de música no fundo, alguma coisa tocando, alguém falando, eu peço desculpa para vocês aí, é que esse é o único horário que eu consegui para gravar o vídeo aí para vocês, para trazer dentro do tempo hábil que eu prometi para vocês no vídeo anterior, da outra decklist e da análise do deck. Só que assim, ó, o que acontece? Bem no lado da minha casa aqui, com a parede colada com a do meu quarto, tem uma igreja. E hoje tem um culto deles aqui. Esse culto, eles tocam música alta, falam em voz alta, às vezes o som fica bem alto dentro do meu quarto e ecoa bastante. Então, se eu perceber que eles estão fazendo algum barulho muito alto, de repente eu faço um cortezinho no vídeo. Se eu ver que ficar inviável ou que ficar uma coisa muito esquisita ou estranha, feia, eu vou ter que gravar de novo e vou ter que editar o vídeo ou cortar o vídeo e botar fora o vídeo e começar tudo de novo, né? Sempre lembrando que eu vou tentar trazer para vocês um material bacana e de qualidade, não fique uma coisa estranha, feia, né? Uma coisa que pareça mal feita, né? Então, dados os avisos, falar um pouquinho a respeito do canal, né? Como para quem não conhece e quem está chegando e assistindo pela primeira vez, eu vou sempre tentar trazer os vídeos nas sextas-feiras, como eu disse no vídeo da decklist anterior. Eu vou sempre postar o vídeo pela manhã, né? Tentar postar no mesmo dia ou no dia anterior, quando eu não puder, botar o vídeo da decklist pela manhã para vocês já irem olhando, verem qual é a proposta do deck, irem entendendo as criaturas, as mágicas, que eu vou explicar as cartas uma por uma, também o porquê da gente usar algumas delas. E mais pro meio, final da tarde, horário do turno quase da noite, né? Eu vou ir postar a gameplay. Aí depois vocês podem assistir como é que o deck vai funcionar efetivamente com as cartas que a gente está utilizando. Então, dados os avisos, feitas as considerações, vamos para a nossa análise do deck. Então, a nossa base de mana, nós vamos usar 8 florestas, 8 planícies e 4 terras em desenvolvimento. Nós vamos usar 8 florestas e 8 planícies, que vocês vão perceber que o deck ele é bem balanceado nas cores das cartas, então nós vamos ter uma quantidade quase que meio a meio de cartas brancas e verdes. E nós vamos usar 4 terras em desenvolvimento para que naqueles casos que a gente comece com um terreno, dois terrenos de uma cor, uma terra em desenvolvimento, ou um terreno de uma cor e uma terra em desenvolvimento, a gente sempre possa buscar a cor que falta e tenha as duas cores de mana à disposição para que a gente não acabe zicando o nosso jogo, né? Ou que a gente possa, ou que a gente acabe quebrando mana e para que a gente possa jogar de uma forma tranquila. Não tem nenhum mistério na nossa base de mana, né? Tem outras cartas que podem ser usadas no lugar de terras em desenvolvimento, né? As dual lands Pauper, que são aquelas lands que geram uma mana de cor, né? A Selesnya Guildgate, ou até a Blossoming Sands, Areias Verdejantes, que quando entra virada e quando entra você ganha um ponto de vida, né? Eu, por opção, usei a Terras em Desenvolvimento aqui, que é uma carta bem fácil de encontrar aí, você encontra em qualquer lugar e vem em um monte de decks aí, você pode comprar, ou até no próprio Magic Online é bem fácil de conseguir, até gratuitamente. Então a base de mana é essa, não tem mistério, passando para as nossas criaturas, né? As criaturas eu vou dividir em 3 partes aqui, tomei a liberdade de dividir em 3 partes para ficar fácil de vocês entenderem.
Então a primeira parte que eu vou falar são essas 3 criaturas, que são as criaturas principais, as criaturas-chave do nosso deck. O Fractus Predatório, nós vamos usar 4 unidades dele. Ele é uma criatura que ele custa 1 mana verde e 1 mana incolor, tem um corpo 1/1, e ele diz que as criaturas do tipo Fractus que você controla ganham +1/+1. Certo? O Fractus Musculoso, nesse deck que eu vou apresentar, eu estou usando 2 unidades dele. Ele é um Fractus que ele custa 1 mana verde e 1 genérica, e ele tem um corpo também 1/1 e diz que todos os Fractus ganham +1/+1. O Fractus do Tendão, eu estou usando 4 unidades dele. Ele custa 1 mana branca e 1 genérica. Ele tem um corpo também 1/1 e diz que todos os Fractus ganham +1/+1. Vocês notaram a semelhança entre eles? Tem decks que usam 4, 4 e 4, tem decks que usam 3 de cada. Eu optei por usar essa quantidade 4, 2 e 4 por uma questão de conveniência, que eu precisava abrir 2 espaços para botar 2 unidades de alguma outra carta ali, uma outra carta que eu poderia precisar porventura, né? Você pode jogar com a lista que eu estou passando, você pode botar 4 de cada, é a seu gosto, certo? Então, se vocês para vocês notarem, essas criaturas elas são as principais do deck. Por quê? Porque elas vão fazer as criaturas que a gente tem crescerem de uma forma exponencial. Por exemplo, se você tiver 3 de uma delas na mesa, ou uma de cada, todas as criaturas que você controlar vão ser 4/4. Porque ela é 2 manas 1/1, porém, quando ela entra, o efeito dela também afeta ela. Então ela entra 2 manas já sendo uma criatura 2/2. Por isso, é muito importante quando você for jogar com esse deck, quando você, se você for montar esse deck, você tomar cuidado para não perder essas criaturas, esses 3 Fractus em especial. Porque o seu oponente, quando estiver jogando contra você, e ele se der conta que você está jogando de Fractus, vai ser provavelmente na primeira criatura que você jogar, numa das primeiras mágicas, ele vai perceber e ele vai esperar para usar as destruições de criaturas, anulações, remoções, nesses Fractus, que ele vai saber que você vai jogar eles mais cedo ou mais tarde no game. Então é importante você sempre tomar cuidado para não perder esses Fractus. E só vou fazer uma consideração que para que vocês observem bem a habilidade do Fractus Predatório em comparação às outras. O Fractus Musculoso e o Fractus do Tendão dizem que todos os Fractus ganham +1/+1, tanto do seu lado da mesa quanto do lado do oponente. O Fractus Predatório diz que as criaturas do tipo Fractus que você controla ganham +1/+1. Então somente os Fractus que estiverem do seu lado da mesa vão receber o benefício, o buff de +1/+1. Isso torna o Fractus Predatório um pouco melhor que os outros, mas os outros 2 também são fortes e vão jogar muito no deck. Vocês vão ver na gameplay ali depois que eles são muito importantes, certo? Então, passando dessas três criaturas que, na minha opinião, são as criaturas principais do deck, nós vamos para a linha de suportes, né? Que são ali, nós vamos usar nessa linha de suportes 4 Fractus Sentinela, que é um Fractus que custa 1 mana branca e 1 genérica, tem um corpo 2/2, que é um corpo interessante para uma criatura de custo 2, e diz que todos os Fractus que você controla têm vigilância, lembrando que são, nesse caso, os que você controla. Se você estiver jogando contra o seu oponente também tiver Fractus, ou tiver uma criatura que seja morfoloide, que tenha todos os tipos de criatura, a criatura dele, as criaturas dele não vão ter esse benefício, somente as suas. Então essa criatura funciona muito bem. O Fractus Sentinela, na minha opinião, é um dos principais Fractus de suporte, porque ele permite que você ataque seu oponente e tenha os seus blockers quando seu oponente atacar você, ou que você possa atacar o seu oponente e virar os seus Fractus para quando precisar ativar alguma habilidade ou precisar fazer algum efeito, né? Isso é muito útil, né? Muito útil no caso ali. Você vai ver que depois ali, quando eu mostrar o próximo Fractus, eles vão combinar bastante, né? Então, a princípio, esse Fractus, o segundo Fractus, que é o que eu falei agora, é o Fractus Pele Preciosa. Nós vamos usar 2 unidades dele. E ele custa 1 mana verde e 1 genérica. Ele tem um corpo 1/1 e diz que todos os Fractus têm vira, adiciona 1 mana de qualquer cor na sua reserva de mana. Se você combinar o Fractus Pele Preciosa e o Fractus Sentinela, você vai conseguir, por exemplo, atacar o seu oponente e virar os Fractus que você usou para atacar para fazer outras mágicas mais Fractus. Ou passa a vez, bloqueia e pode usar alguma mágica instantânea no seu oponente, caso você não tenha os terrenos desvirados, né? Você tem essa opção.
Então é muito útil também. Por terceiro ali a gente vai usar o Fractus de Fiandeira, 2 unidades dele. Ele é um Fractus que ele custa uma mana verde, uma genérica. Ele tem um corpo 2/2 e ele diz que todos os Fractus, né, tanto seus quanto do oponente, têm a habilidade de bloquear como se tivessem a habilidade de voar. Então eles podem bloquear criaturas que voam, eles podem bloquear criaturas que de repente, criaturas que voam, que quando, por exemplo, seu oponente vai ter um evade, vai querer atacar você, você faz ela jogando de repente contra um deck mono blue ou um deck que use criaturas brancas que voam, você vai poder usar essa carta para se defender bem. 2 unidades dela. Passando para a terceira linha de criaturas aqui, nós vamos usar 4 Fractus Víbora Cornuda, que ele é um Fractus que custa uma mana, tem um corpo 1/1 e diz que todos os Fractus têm flanquear. A habilidade de flanquear diz que quando uma criatura sem a habilidade de flanquear bloqueia um Fractus, a criatura bloqueadora ganha -1/-1 até o final do turno. Isso quer dizer que se você tiver uma criatura 4/4, um Fractus lá com os buffs e tudo, e você atacar seu oponente tiver uma criatura 4/4 também e bloquear a sua vai vencer a dele vai morrer, a sua não. Por quê? Porque a dele vai sofrer esse pênalti de -1/-1 e você vai manter sua criatura 4/4, né? Então ele é, entre aspas, um +1/+1, só que é um +1/+1 que só vai servir em combate contra outras criaturas. Caso seu oponente bloqueie, sua criatura vai ganhar esse falso +1/+1, né? Que vai ser, na verdade, o -1/-1 para a criatura do seu oponente. Caso o seu oponente não bloqueie, a sua criatura vai causar o dano normal de combate nele. Esse Fractus é bem interessante naquelas partidas onde você está enfrentando aqueles decks agro, por exemplo, elfos, goblins, que são decks que tem várias criaturas 1/1 que seu oponente, no ato de bloquear, as criaturas dele já vão morrer. Ele não vai poder, por exemplo, bloquear e daí esperar, depois que ele declarar os bloqueadores, usar uma mágica para fazer aumentar a força ou a resistência da criatura dele, porque no ato de bloquear a criatura dele já morre, né? -1/-1 até o final do turno, para qualquer quantidade de criaturas. Se ele usar 4, 5 criaturas para bloquear a sua, todas vão ganhar -1/-1 até o final do turno. Então esse Fractus ele é muito útil, ele auxilia bastante no combate. E por último ali nós vamos usar 4 unidades do Fractus Virulento. Esse Fractus ele é uma win condition alternativa do deck, ele custa uma mana, tem um corpo 1/1 e diz que todas as criaturas do tipo Fractus têm venenoso 1. A habilidade venenoso diz que quando um Fractus, né, no caso a criatura com venenoso 1, causa dano de combate num jogador, aquele jogador ganha um marcador de veneno. Um jogador que tem 10 marcadores de veneno perde o jogo. Essa carta ela vai servir para aquelas situações onde seu oponente está com um deck que ganha muita vida e você não está conseguindo ganhar dele zerando os pontos de vida. Por exemplo, você consegue causar 4 pontos de dano ou 6 pontos de dano no seu oponente por turno e o seu oponente está ganhando 10 pontos de vida por turno. Então você não vai conseguir ganhar dele nunca. A princípio vai demorar muito tempo. O seu oponente vai ter tempo de buscar a estratégia dele, buscar os cards que precisam. Você jogando esse Fractus e atacando, se você atacou com 4 Fractus 1/1, causou 4 pontos de dano, ele ganhou 10, ele ganhou 4 marcadores de veneno. Então ele já está quase com a metade da quantidade de marcadores que ele precisa para perder o jogo. Então não importa se ele ganhar pontos de vida, você consegue vencer ele com os marcadores de veneno. Se você conseguir deixar 10 marcadores de veneno no seu oponente. É bem interessante essa carta porque poucas cartas fazem com que o oponente, né, o jogador, remova seus marcadores de si. Existem cartas que aumentam a quantidade de marcadores, mas que removem os marcadores são muito poucas. Eu, particularmente, até hoje eu não lembro de cabeça alguma que eu tenha visto, né? E lembrando que esses 2 Fractus, a habilidade deles é cumulativa. Se você tiver 2, 3, 4, mais unidades deles na mesa, para cada elas desencadeiam separadamente. Se você tiver, por exemplo, 2 Fractus Víbora Cornuda e uma criatura do oponente bloquear o seu Fractus, a criatura dele vai tomar -2/-2, porque cada Fractus Víbora Cornuda desencadeia separadamente. Virulento a mesma coisa, você atacou seu oponente com 4 criaturas 1/1 e tem 2 deles na mesa, seu oponente ganhou 2 marcadores de veneno para cada criatura que causou dano nele, então ele ganhou 8 marcadores de veneno. Então veja bem a força que tem principalmente o Fractus Virulento dentro de um jogo onde seu oponente ganha muita vida, você não consegue causar um dano
grande nele e o jogo está se desenrolando, seu oponente está tendo tempo de buscar a estratégia dele, né? Então as criaturas que nós vamos usar são essas, né? As outras mágicas nós vamos usar 2 Jornada a Lugar Nenhum, Journey to Nowhere, velho conhecido aí do pessoal do Pauper, né? Uma das melhores remoções aí do branco no formato. Quando ela entra no campo de batalha, você exila a criatura e quando o encantamento Journey to Nowhere sair do campo de batalha, a criatura exilada volta pro campo de batalha sob o controle do seu dono, né? É uma remoção que é bem usada em vários decks do formato. Ela tem um custo barato e ela tem uma habilidade forte e em alguns decks ela funciona como um pump. Por exemplo, no deck Auras você vai usar o Journey to Nowhere para aumentar a força com Máscara Ancestral ou Armadura Etérea, mas esse deck eu vou trazer aí mais no momento futuro, eu vou trazer para vocês a lista dele e eu vou explicar melhor, mas essa carta ela é bem usada no formato, eu optei por usar 2 cópias dela aí, certo? Vamos usar 3 Manto de Tatu, é um encantar criatura, custa uma branca, uma verde e uma genérica. Diz que a criatura encantada ganha +2/+2 e atropelar e todo dano que a criatura encantada causar você ganha em vida. Então você vai ter uma forma de atropelar, né? Se o oponente bloquear e a sua criatura estiver grande, o dano vai passar, né? Para quem não conhece a habilidade de atropelar, sempre que a sua criatura causa dano de combate numa outra criatura e o dano e a força dela exceder a resistência, a diferença é causada nos pontos de vida do oponente. Por exemplo, se você tem uma criatura 4/4, seu oponente bloqueou com uma criatura que tem um número X de ataque e tem uma defesa 1, você vai subtrair os 4 do 1, sobra 3, os 3 são causados no ponto de vida do oponente, né? E o fato dela permitir que você ganhe pontos de vida, ela lhe dá aquela sobrevida. Você de repente está jogando contra um deck que é bem agressivo do oponente, ou um deck burn que dá bastante dano, você pode ganhar pontos de vida. Então isso vai lhe dando uma sobrevida, vai lhe permitindo ter um tempo a mais, né, para respirar. Nós vamos usar uma cópia de Rancor, que é um encantamento de uma mana verde, e ele diz que a criatura encantada ganha +2/+0 e atropelar, e quando o Rancor é colocado no cemitério vindo de jogo, você devolve ele para sua mão. Então você pode encantar ele de uma criatura, atacou, seu oponente destruiu a sua criatura no combate, ou usou uma mágica, um efeito para destruir a sua criatura, você devolve o Rancor, bota o Rancor no cemitério, devolve para sua mão, e pode encantar outra criatura, é bem útil, né? Nós vamos usar uma unidade da Pulsação de Murasa, que é uma carta que não vai em muitos decks de Fractus, mas eu gosto bastante dessa carta, uma carta de custo 3, uma verde e 2 genérica, uma instantânea que devolve a criatura ou terreno alvo do cemitério para a mão do seu dono e você ganha 6 de vida. Ela serve para quê? Por exemplo, de repente você está com a mesa ali e falta aquele Fractus que dá +1/+1, seu oponente destruiu no começo do jogo, e aquele Fractus que ia buffar os seus Fractus ali, ia dar os danos que ia faltar para matar ele. Você pode usar essa carta para devolver o Fractus para sua mão, baixar ele, atacar e ganhar o jogo. Ou de repente você está naquele momento de aperto, seu oponente vai te finalizar, você pode devolver um card de criatura ou de terreno para a mão do seu oponente e você ganhar 6 pontos de vida. Você pode usar tanto numa criatura ou num terreno que está no cemitério do oponente quanto no seu. Então é uma carta bem versátil, pode ter como lhe salvar ou pode te ajudar também a finalizar um jogo, né? Nós vamos usar 2 unidades do Prender, que é bem parecida com o Journey, né? Ela tem custo de uma mana genérica a mais, uma branca e 2 genérica. E ela vai fazer com que ela vai encantar a criatura, ela não vai tirar a criatura de jogo, né? Mas ela vai fazer com que a criatura não ataque ou bloqueie e as suas habilidades ativadas não possam ser ativadas, né? Claro que Journey to Nowhere é bem melhor. Ela é parecida, bem pouco parecida, na verdade, são cartas diferentes, porque a Journey to Nowhere tira a carta que você está, a criatura do jogo, e o Arrest encanta a criatura e faz com que a criatura não possa atacar ou bloquear, né? Mas eu optei por botar 2 dessa aí por uma questão de comodidade aí, que eu consegui 2 Journey aí no Magic Online e as outras 2 aí eu não consegui aí com o pessoal, então eu preferi botar 2 Arrest para preencher esse espaço, né? Então você pode sempre, quando você não tem uma carta, você pode preencher com uma outra. E você vai usar 3 Agitações na Colônia, né? Que são uma carta que gera uma mana branca e 2 genéricas, e ela vai gerar 2 fichas
1/1 de Fractus, né? São fichas ali que vão entrar, elas não vão dar nenhum benefício para os outros Fractus, mas elas vão receber todos os benefícios. Então você pode usar elas para atacar, para gerar mana. Se o oponente fizer um possível você sacrificar uma criatura, você pode sacrificar uma das fichas para não perder as que dão o bônus para os Fractus, né? Então é bem versátil. Eu optei por usar 3 dessa carta. E essa é a lista aí do Selesnya Sliver. Espero que vocês tenham gostado aí do deck, espero que tenham ficado bem explicado, espero que vocês tenham entendido bem. Lembrando aí que quem ainda não curtiu o canal aí, quem não se inscreveu no canal, pode se inscrever aí, ajuda bastante. Quem curtiu o vídeo pode deixar um joinha, que também ajuda bastante a divulgar o canal. E por hoje era só. Eu agradeço a todos aí que assistiram o vídeo e até mais. Falou!